Ai, o amor, nada vai ser como era antes. É o que promete a autora do livro Novas Formas de Amar. A autora é a Regina Navarro Lins. Ela é brasileira, ela é uma psicanalista e autora de 12 livros sobre relacionamentos amorosos e sexual. Provavelmente você já a viu porque ela já participou de alguns programas na Rede Globo, que foi o Amor e Sexo, e também o Altas Horas. Esse livro aqui vai ter um ponto um pouco diferente dos outros que eu não vou dar a minha nota. E por que eu não vou dar uma nota? Porque eu não concluí o livro. Tá, mas eu não concluí e por que, afinal de contas, eu estou trazendo esse livro aqui, sendo que eu costumo trazer os livros que eu sempre concluo, né? Eu acho que eu já falei aqui algumas outras vezes, mas eu acredito que os livros a gente tem alguns momentos para ler. E tem alguns livros que a gente está precisando em alguns momentos específicos da nossa vida e que eles fazem total sentido. E tem hora que eles não fazem tanto sentido assim. Eu comecei a ler esse livro porque ele estava dentro do Clube do Livro da Gabriela Prioli e do Leandro Carnal, que eu estava participando. Então, seria um livro assim que eu não pegaria, por exemplo, para ler numa livraria, e eu acho isso muito legal. Eu defendo, inclusive, isso, que eu acho que abre um pouco a nossa mente para a gente conhecer livros que estão um pouco fora ali da nossa caixinha ali, onde a gente já está acostumado a ver. Mas o que eu achei é que eu não estava preparada para aquele livro naquele momento. Eu li ele até, ó, a página 172, então eu li, assim, mais da metade até, ele tem 250 páginas, então eu li até a 172, eu acho que eu li até bastante, mas aí de repente ele perdeu um pouco o sentido para mim. Eu achei legal para poder realmente me trazer alguns conceitos diferentes e novos. E até onde eu li eu gostei muito. Não vou dar nota, mas eu acho que é um livro que vale a pena sim a gente ler. Acho que todo mundo deveria ler e se abrir um pouco para assuntos relacionados a isso, justamente para a gente poder sair um pouquinho da caixinha ali do nosso pensamento tradicional. E eu vou explicar para você o porquê, com base nas coisas que eu li no livro dela. Ela começa o livro basicamente explicando sobre o amor romântico. É aquele amor onde a gente vê nas histórias, em novelas, em arte, cinema, música, tudo que a gente vê que é construído aquele romance onde o casal se une e eles se tornam um só. Ele não vive sem ela e ela não vive sem ele. É aquele casal que se torna realmente único e inseparável. E nesse amor você acaba idealizando o seu parceiro. Você deslumbra uma coisa que muitas vezes não é a realidade. É aquela história, sabe, de que você um dia vai encontrar a sua alma gêmea e viverão felizes para sempre. Esse é o amor romântico. E aí ela começa falando sobre esse amor romântico e demonizando esse amor romântico, né? Ela acaba destruindo isso. Por quê? Porque ela mostra que isso não é saudável, nem para o homem, nem para a mulher, nem para nenhuma pessoa dentro de uma relação dessa forma. Ela fala, inclusive, que esse amor ele está prestes a acabar. Tem um trecho aqui no livro, eu vou até pegar aqui, página 73, que ela fala assim: o amor se baseia em dois pilares: entrega e autonomia. Ao mesmo tempo que temos necessidade de união com o outro, também temos necessidade de distanciamento. Com excesso de distância não pode haver vínculo, mas o excesso de união elimina a independência. Ela explica, né, que quando a gente segue essa linha do amor romântico, a gente acaba perdendo a nossa independência, a gente se torna tão ligado ao outro que a gente realmente perde essa liberdade, perde muitas vezes a nossa própria autonomia. E isso é um problema que pode se acarretar, mas não agora, mas no futuro. E por quê? Porque com isso a gente acaba criando ali uma dependência do outro, a gente acaba criando um medo muito grande de perder o outro, a gente acaba criando, construindo mesmo na nossa cabeça o ciúme, então a posse, a gente quer o outro pra gente o tempo todo. E a consequência disso é nada mais do que você tentar controlar o outro. E aí, já seguindo essa lógica do controle do outro, ela fala da exclusividade entre parceiros. E aí tem um trecho também que eu também separei aqui na página 93, que ela fala bem assim: na nossa cultura, muitos defendem a exclusividade sexual.
A não exclusividade é muitas vezes interpretada como temor da intimidade, de aprofundar a relação. Uma coisa que eu achei interessante que ela fala é que quando você começa uma relação, vocês não precisam conversar para saber se um vai ficar só com o outro ou não. Meio que já é uma coisa implícita, é tão cultural da nossa tradição, né? A gente vive isso desde sempre, que quando a gente começa um relacionamento já tá implícito que um vai ficar somente com o outro. E se ficar com outra pessoa, vai ser uma traição. E falar sobre isso muitas vezes pode até chocar as pessoas, mas hoje já tem algumas pessoas que no início de um relacionamento chegam com esse assunto para decidir. E afinal de contas, a gente vai ter esse relacionamento aberto, ele vai ser um relacionamento realmente onde a gente só vai relacionar um com o outro. Já é uma coisa que ela fala que isso já tá acontecendo mais e as pessoas já estão começando a se abrir mais para isso. Só que infelizmente ou felizmente, não sei, né? Vai depender da sua visão. Isso ainda é uma coisa vista com maus olhos, né? As pessoas acham que quando você quer ter uma relação além daquela pessoa, parece que você tá infeliz naquele relacionamento, ou que aquela pessoa não te completa o suficiente. É isso que ela tenta abordar no livro, né? Ela traz vários relatos de casais, de pessoas que têm amante, de pessoas que o outro sabe que tem amante, de relacionamentos abertos, de relacionamentos com terceiras pessoas. Então, ela vai mostrando essas novas formas de amar e mostrando que essa relação não necessariamente ela está ruim para acontecer isso. Muito pelo contrário, ela defende que para isso acontecer, o relacionamento ali das pessoas inicialmente, ele tem que estar muito bom. O livro ele vai caminhando aí para mostrar justamente essas novas formas de enxergar o amor, a forma que você se relaciona. Ela fala sobre o poliamor. O que seria o poliamor? Seria basicamente a não monogamia, né? Na monogamia você tá somente ali um casal se relacionando um com o outro. No poliamor existem essas formas diferentes de amar, onde outras pessoas entram também. E obviamente que com as partes ali envolvidas aprovado, né? Tudo consensual, onde as pessoas conversam e entram em comum acordo. Quando eu parei de ler, ela estava justamente falando sobre essa parte de poliamor e as diversas formas, né, que as pessoas se relacionam hoje em dia. Mas hoje a gente já consegue ver, né? Eu vi, por exemplo, recentemente um modelo que casou com 8 mulheres, né? Tem pessoas que se relacionam um três, né, um trisal, então hoje a gente já consegue ver algumas relações dessas formas. Mas eu sei, calma, pode ser algo muito doido, muito novo pra gente parar pra pensar, mas talvez seja uma forma saudável, né, de se relacionar, ao invés de simplesmente trair as outras pessoas, né? Hoje a gente vê muitos casos de traição, justamente porque as pessoas não conversam sobre isso e têm medo do que o outro pode achar em relação a isso. Então, uma coisa que ela também fala muito no livro, né? Ao invés de chegar a esse ponto de uma traição, por que não conversar com seu parceiro para tentar achar uma nova forma de amar? E aí, o que você achou do tema desse livro? Você já tinha ouvido falar sobre coisas nesse sentido? Já tinha visto alguma notícia? Coisas assim? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E se você chegou aqui e ainda não se inscreveu, ó, se inscreve. Deixa o like aqui no vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é legal e ele vai mandar para mais pessoas e você vai acabar me ajudando. Olha só. E acompanha aí que toda semana tem resenha. Se quiser que eu traga a resenha de algum livro, deixa aí nos comentários também. É isso, beijo e até a próxima.